Oi, gente, boa noite. Sou Daniela Aragão. Estou aqui hoje para entrevistar a Paula Morelenbaum. Já fiz a primeira tentativa e não apareceu, mas estou esperando que ela vai aparecer aqui agora para a gente fazer a live. Eu não estava conseguindo visualizar ela. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Estou convidando. Eita, meu celular, uma droga. Não está indo. Paula, dá para você me chamar, me convidar? Você consegue? Porque o meu não está indo o convite. Você consegue só fazer a chamada aqui, ó? Agora foi. Opa! E Ah, vamos ver aí? se tá tudo certo. Meu Deus do céu. Ah, não acredito o que está acontecendo comigo. O pessoal está vendo nós duas? Eu tô vendo. Pergunta para quem tá aí vendo. Eu tô vendo bem. Você tá mais claro do que eu, mas eu tô me vendo bem. Eu posso tentar Eu não botar tô na. te vendo. Engraçado que eu não estou te vendo. Mas Ah, eu tô. para minha mãe tá te vendo. Tá vendo? Então esse é o telefone é que tá ruim. É, O meu telefone infelizmente. tem algum problema. Mas aí, porque eu salvo essas lives, elas vão todas pro canal, aí muita gente vê, Mas, gente, entendeu? então você quer começar? Tenta começar do telefone da sua filha, então. Pega outro aparelho, porque o problema deve ser o seu aparelho, entendeu? Porque eu tô me vendo perfeitamente, estou vendo você. Sua filha tá me vendo, então o problema é no seu telefone. É a minha mãe que tá me vendo. Ô, mãe, me peça eu vou falar com você do outro telefone da Você minha tem, mãe. mas, bom, você resolve aí como é que você faz. Eu tô te esperando. Pronto. Nunca deu isso. Não, agora eu tô te vendo. Eu troquei de aparelho. Mas Eu troquei de aparelho. É a minha mãe que tá me vendo. Pronto. Paula, Paula, alô? Eu não sei o que está acontecendo. Se é essa internet. É, não está pegando. Paula, oi. Aquele cara que era cego também, lá de Portugal. Oi. Paula, alô? Eu não sei o que está acontecendo. Se é essa internet. vem ver.
Será que agora vai? Olha, eu te Será que escuto, vai? mas eu não sei isso. Não sei, isso nunca aconteceu. Está acontecendo hoje. O que que houve? O quê? De ficar escuro, de não aparecer a Mas pessoa. você, será que a gente pode perguntar para quem está vendo se está me vendo? Pergunta aí se estão vendo a Mas Paula. você não pode perguntar? Oi, pessoal. Pessoal, aqui, vocês estão vendo a Paula? Eu estou escrevendo aqui para ver se as pessoas Só respondem. Bom, eu estou me vendo. Eu estou me vendo e estou vendo você. Agora seria bom se o pessoal falasse, né? Estou escrevendo aqui. aqui, também. Agora eu peguei a da minha mãe e tá ok. Tá ok. Mas eu estou sozinha. Ah, oi, Daniela. Oi. Eu acho que eu fiquei aqui com o pessoal aqui. Eu podia ter cantado algumas músicas e tudo, porque acho que você me deixou. Eu fiquei sozinha aqui. Tentar falar com você no Zap, né? Eu não sei o É. que está. Você está falando dos Estados Unidos? Você está no Não, Brasil? eu moro no Rio de Janeiro, entendeu? Não, eu pensei que por causa das coisas lá fora, eu pensei Não, que você não. tivesse. Eu O Nelson adoraria, mas não, eu estou aqui no Brasil mesmo. não, ele teve que cancelar comigo esse mês, Não. porque ele, por causa de chuva, ele ficou sem luz, ficou sem nada, Mas você entendeu? não está me vendo ainda? Você não está me vendo? Não estou te vendo. Mas as pessoas estão Eu vou me tentar vendo. Vamos fazer uma pergunta aqui para quem está aqui? Alô, olha, Daniela, não sai mais daí não, porque você já saiu 2 vezes e você as pessoas vão embora. Deixa eu te falar, que vendo essa live, vocês estão vendo a gente? Tanto eu quanto a Daniela, vocês estão vendo? Respondam a gente aqui, por favor, porque senão a gente não vai começar essa live, entendeu? nunca. Respondam para a gente. Respondam, por Gente, favor, se vocês estão vendo a gente. ou não, estão vendo só a Paula, Eles estão falando coisas ou se lindas. tá sem som, estão Tá falando. sem som. Ninguém? Você não está ouvindo nem eu, nem ela? Amo muito também o gato, seu marido. Obrigada. Vocês não estão ouvindo o que a gente está falando? Sim, o que, Zélia Fonseca, querida? Você está ouvindo ou não está ouvindo? Você está vendo e está ouvindo? Entendeu? Porque, na verdade, se você está me vendo, tá tudo bem. Entendeu? Não, mas o que não está bem é que você falou que você vai salvar essa live e talvez você vai salvar uma live em que eu não apareça, mas tudo bem.
Vamos deixar para lá, não tem outro jeito, porque... Tenho. Olha lá. A outra da minha mãe. Entendeu? Não, Minha você não mãe, o pode da minha fazer mãe. pela sua mãe. Não pode. Eu não sei, eu não falei para você fazer. Não pode mesmo. É porque você tem que fazer do seu Instagram. Não pode ser. Você pode, se você baixasse em outro telefone, sim. Mas você não pode pegar o da sua mãe. Inclusive dá interferência. A gente fica ouvindo a voz várias vezes. Não dá certo. Entendeu? Então, olha lá, o Lê Ramalho, que está aqui, que é o Olha, a meu Sandra acabou de escrever. Estamos vendo as duas, estamos ouvindo. Sandra falou isso agora. O eu, eu Quartetura já Oficial falou, estamos vendo ali. fiz, eu vi seu rosto, Você pode entendeu? botar um fone? Você tem um fone? Tenho, Porque sim. dá um pouco de interferência quando fica sem fone a voz. Mas eu vou ter Se que você ir puder. buscar. Ah, bom. Porque Então deixa pra lá. Eu tô já de fone, porque eu fico ouvindo a sua voz meio uma latância assim, ela vem. Mas tudo bem, vamos nessa, vamos embora. olha lá, tá Alguém falou, tudo. Cartetura falou, tá travando. Mas não sou eu, porque quem tá passando a live é você. Sou Entendeu? eu, minha amiga. Deve ser uma coisa. Deve ser uma coisa da internet. É uma coisa da internet, com certeza. Deve ser, alguma coisa que aconteceu. Mas eu tenho o meu amigo Leandro Ramalho, se ele conseguir salvar, eu vou poder colocar no canal. Faz todas as edições de vídeo, faz tudo isso. Agora ele está falando que o Ah, meu áudio está beleza. estranho. Mas, Paulo, eu gosto de começar por uma coisa lá na Gênesis, assim, que é como que começou a música na sua vida, desde pequenininha, se você ouvia muita música, se cresceu num ambiente musical, como é que foi isso, assim? Paula? Paula? Ah, meu Deus. Tô achando que o negócio é dela, viu? Caiu? Oi, caiu? O que houve? Nossa, a gente tá mal, hein? Oi, oi. Oi, eu te fiz uma pergunta, você não É ouviu? porque na hora que você me fez a pergunta, eu, por um acaso, tinha sumido aqui. Entendeu? Que É. isso? Agora eu não vou mais nem encostar nesse negócio, porque eu estava mexendo para ver as pessoas falarem o que elas estavam escrevendo, falando, mas eu não vou mexer mais porque está tão confuso. Vou ficar assim mesmo, tá? Beleza. Tá. Então, você ouviu a pergunta ou Eu não? ouvi, mas eu estava tão confuso que agora é melhor você fazer de novo. Ó, o Lê Ramalho acabou de falar que voltou agora. Então, agora vai começar nesse momento. Atenção, atenção. São 19 horas e 14 minutos. Agora estamos começando o nosso papo aqui, Daniela e eu. E a gente vai contar um monte de coisa para vocês que estão aí. Beleza, vamos lá. Paula, como é que começou a música na sua vida, reportando a sua infância, a pequenininha, família? Como é que se deu a descoberta do som para você? Tem uma voz tão linda. Obrigada pelo elogio. Bom, a música na minha vida começou porque eu tinha uma tia que estudava canto lírico e ela então saía sempre da aula e ela ia para minha casa, porque é irmã do meu pai, é irmão dela. E então ela ia para casa e saía, entrava na minha casa cantando com aquela voz, cantando aquelas áreas de ópera e tudo que ela adorava, Puccini, Verdi, aquela coisa toda. E aquilo me impressionava muito, aquela voz lindíssima que ela teve até pouquíssimo tempo atrás, agora ela está com 90 anos, ainda canta um pouco, mas
Já não canta mais, mas até uns 80 ela estava cantando maravilhosamente bem. E meu pai é arquiteto e também sempre gostou muito de música, tocava violão, estudou violão. Então eu tinha essa coisa, essa música muito próxima a mim, né? Mesmo que eles não fossem profissionais, porque ela também não era, ela cantava, mas nunca foi uma cantora profissional. Ele também era arquiteto, mas tocava violão. Então isso realmente me marcou bastante e eu comecei a escutar. Na minha casa tocava bossa nova, né? Era a música que se ouvia lá em casa, né? Então eu aprendi também essa música da bossa nova, esse mundo eu aprendi desde pequenininha porque aquilo tocava na minha casa, né? E aí depois eu comecei a estudar piano, né? Eu estudei piano até adulta mesmo e tudo. Desde pequena estudei piano. E aí, enfim, eu comecei a cantar depois, né? Mas não pensava quando era pequena que seria cantora, não. Não pensava Você mesmo. passou por conservatório, por uma educação formal, musical, assim, conservatório, essas coisas, ou Não, era um não. estudo? Não, conservatório não. Eu fiz escola de música. Eu fiz uma escola que, na verdade, era maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, que existia, que infelizmente não existe mais, que era a ProArte. Uma escola que Ah, formou muitos músicos cariocas, né? Ou que não eram cariocas, mas moravam aqui, enfim. Uma escola particular de música, onde o Jacques, inclusive, regia o coral. Foi assim que eu conheci ele, porque existia esse coral, né? Nessa escola de música. aham, E aí era assim, mas muitos músicos eu encontrei lá, jovens, né? Estavam como eu, começando, estudando, lá na uhum. ProArte. Entendeu? Nossa, o Cristóvão Bastos é muito meu amigo, ele sempre falava da ProArte. Não É, sei se ele chegou. não, eu não Ah, conheci ele lá, não. Mas a ProArte era, naquela época, vamos dizer, anos 70, a escola mais bacana de música, porque tinha tudo, tinha música clássica e tinha música popular. E não existia isso, só existia o conservatório, que era a música clássica, né? Não existia música popular no conservatório. E não existia a Unirio, que tinha, entendeu? Música popular. Então, a única forma de você fazer música, assim, na verdade, eu estou falando música popular, mas a única coisa de música popular mesmo que existia era o coral, que também tinha muita música clássica. Mas eu, por exemplo, estudava piano clássico. Eu não estudava piano popular. Não sei nem que eu falei isso, na verdade. É porque eu vim fazer música popular, mas eu estudei música clássica mesmo. Entendeu? foi na base, né? A base é tudo, né? É, E foi. você, assim, você se apresenta, começa mesmo pelo céu da boca, né? É. E para mim foi uma novidade, assim, porque eu conheci você na banda do Tom. É muito marcante a sua voz, eu lembro todas, a Elizabeth, você, a Simone, Caymmi, né? O Paulinho Jobim, o Jacques, seu marido, Morelenbaum. Mas assim, como a gente está num passeio cronológico, né? Como é que se deu essa entrada no céu da boca? Não, o Céu da Boca veio desse coral, né? Que eu comentei que existia na ProArte. Desse coral, teve uma hora que o Jacques saiu para viajar para Boston, para estudar na New England. E nesse momento em que ele saiu, nós ficamos com outro regente, que era o John Ashley, que entrou no lugar dele. Mas o John Ashley ele tinha um outro, sei lá, um outro jeito assim de pensar naquele coral. E aquele era um coral de jovens, sabe, Aham, doidões, entendeu? Todo mundo, sabe, a fim de outras coisas também, dessa coisa da música popular e tudo. A gente aham, tinha, apesar da escola ser uma escola que tinha tudo, mas principalmente música clássica, né? Nós tínhamos esse viés muito forte. E o John Ashley, ele era um maestro, continua sendo até hoje, maravilhoso de orquestras e coisa clássica e tal. E aí nós acabamos fazendo um grupo de pessoas que tinham mais a ver, né? Entre nós, uhum. assim, amigos também mais próximos, e nós começamos a ensaiar na casa do Paulo Malaguti Pauleira, que hoje em dia está no MPB4, e a gente começou a ensaiar lá e isso tornou o Céu da Boca. No começo o nome do grupo era Desbundeto. Foi o primeiro nome que a gente deu. Porque, aliás, na verdade, quem deu esse nome lindamente não foi a gente, não. Foi o Fernando Sabino, pai da Verônica Sabino, que era também do grupo. E o Fernando Sabino ia a todos os shows, era fã, obviamente. E quando a gente ficou na dúvida como é que ia ser o nosso nome, ele sugeriu esse nome de Desbundeto.
A gente achou perfeito, porque, na verdade, não era nem um quarteto, nem um sexteto, nem um octeto, porque mudava tanto. Era uma vez tinha 10 pessoas, às vezes tinha 12, às vezes tinha 7. Aí isso era um desbundeto, né? Aí a gente começou a usar esse nome de desbundeto e esse Céu da Boca era nos anos 70, nem plena ditadura. E você sabe que eles não aceitaram botar no jornal desbundeto, acharam que era uma coisa estranhíssima, desbundeto, que não podia. Fomos censurados, olha que loucura. O nome Que loucura. desbundeto foi censurado. Aí nós então tivemos que inventar um outro nome. Desbundento. Foi daí que apareceu o Céu da Boca. Que é tudo a ver, né, do desbunde, da Pois é. contracultura que estava em efervescência nesse momento, né? Exato. Então, ele foi nessa fonte aí e deu um sufixo para a palavra. Exato. E o Céu da Boca era isso, era essa mistura também dessa música clássica que vinha com a gente da escola, com arranjos já de música popular, que a gente pegava de outras pessoas, e os próprios membros do Céu da Boca, como o Pauleira Malaguti, que eu já citei, e o Chico Adnet, irmão da Amaúcha Adnet, que você também falou aí no começo, eles começaram a fazer arranjos também. O Jacques também fez arranjos para a gente. Entendeu? Então a gente começou a pegar uma nova geração de arranjadores, né? Da nossa idade, assim. E foi muito bacana essa época do Céu da Boca, foi ótimo. E parar na grande banda do Tom, né? A banda nova. Isso também foi maravilhoso. Apaixonada pelo coro que vocês faziam. Olha, tem uma pessoa, tem que falar as pessoas que estão falando aqui, que é a Marlene, aqui tem um fã-clube da Marlene, que tem o Instagram, e ela está citando aqui que a gente cantou com a Marlene. É verdade, nós fizemos como é que chama? Projeto Pixinguinha com a Marlene. E o Pedro Caetano, fizemos mais de uma vez, que era um projeto maravilhoso da Funarte, que a gente viajava pelo Brasil, e nós fizemos várias vezes esse show, mas não com a Marlene, quer dizer, fizemos 2 vezes com a Marlene, mas fizemos com outras pessoas, com outros artistas também. Foi uma fase incrível, assim, muito louco, né? Porque a gente estava pela ditadura, mas as coisas funcionavam assim também, e como esse projeto Pixinguinha, né? Que para a música foi uma coisa maravilhosa mesmo. Que coisa fantástica. Não, voltando ao Tom, você perguntou. Não, a banda do Tom foi isso. O Tom conheceu o Céu da Boca também. Ele foi a alguns shows, ele tinha uma relação ali. E ele quis, então, quando chegou lá lá para o meio dos anos 80, ele foi fazer um show, tinha um show fechado, e tinha acabado de montar uma pequena banda, ele estava começando a banda para fazer algumas coisas, e tinha um show no Rio de Janeiro, e aí ele quis incrementar o vocal, botar mais umas pessoas, porque era só a Ana Jobim, a Beth Jobim e a Simone Caymmi. Eram 3, eles fizeram alguns shows antes. Aí ele quis incrementar esse vocal e me chamou e a Maúcha, que éramos do Céu da Boca. Céu da Boca. E aí nós fizemos esse primeiro show e foi muito bacana, a gente ensaiava todo dia na casa dele, foi muito bacana. Eu tenho um vídeo teu, que tem um que tá você bem novinha, tá ele em casa, ele está passando, Imagina, se não me engano, com você. Tem o Paulinho Jobim, tem uns que tem no YouTube. É com o Chico, isso foi um programa com de televisão. Chico. Isso foi logo que eu entrei na banda, assim, foi, acho que nesses primeiros anos. Eu nem mal o conhecia, na verdade, era muita timidez em relação a ele ainda, né? E aí ele me chamou para cantar essa música, Imagina, que é uma música dificílima, com o Chico, né? Então você pode imagine vocês essa situação em que eu me vi de repente estar cantando junto com o Tom Jobim, que eu tinha visto, sei lá, tinha meses só que eu conhecia, ou talvez um ano, não sei. E o Chico Buarque, que esse eu não conhecia mesmo, né? Quer dizer, era tudo assim enorme, né? E foi uma loucura essa experiência. Nossa, essa música é dificílima, quando ela... Quem já viu a Lua, Cris? Nossa. É linda, né? É uma loucura essa música, é muito linda, nossa.
E o registro é muito bonito, assim, muito esse que eu vi várias vezes, assim, contemplando no vídeo. Sei. Mas É, vai desde o grave até o agudo, assim, é bem grande essa extensão vocal, não é brincadeira, não. nossa, e o Passarinho, o disco Passarinho que você cantou junto, que é lindo, o Passarinho. Eu não me recordo se vocês participaram, fizeram o coro do Tempo e o Vento. Fizemos. O Fizeram, tempo né? e o vento, eu acho que o tempo e o vento, não, eu já tinha a banda nessa época. Tudo, na verdade é o seguinte, tudo que aconteceu entre 85 e 94, nós fizemos com ele, porque ele chamava a gente para tudo que chamavam ele. Qualquer gravação de qualquer pessoa, chamavam ele chamava a gente. Então, tinha que levar a banda junto, não tinha jeito, entendeu? Ele foi maravilhoso. Foram, assim, 10 anos incríveis, entendeu? Realmente, Só ter essa bem bacana. oportunidade de viver com o Tom, né? Assim, você tem alguma Foi. coisa interessante que você possa contar pra gente, assim, Olha, é dessa engraçado, conversa? me perguntam muito isso, mas eu não tenho nenhuma história assim, uma história, porque foram 10 anos de história, já tudo, todos os dias, mil coisas que ele falava, assim, com a gente, na vida em geral. Não tem uma história assim para te contar, entendeu? Era muita coisa que aconteceu com a gente, sabe? Ai, que maravilha. Minha sobrinha chegando. Posso ver a TV. E então, o Tempo e o Vento, aqueles coros, eu não sou uma pessoa muito chegada em coral, não. Mas a banda do Tom que você participou é tão lindo, é tão belo, é tão único, que não tem, assim, impostação de voz. É um coro que não tem aquele feitio de coral tradicional, né? Porque na verdade não é um coro, né? Na verdade é um vocal, é diferente, é uma diferença imensa de coro, coral, para vocal. Vocal são várias pessoas, mas não são muitas pessoas, entendeu? Você pode ter um vocal de 5 pessoas, como era o nosso caso. Mas coral, Aham, sim, você tem um coral de 60 pessoas. Esse coral da ProArte é 60 pessoas. Isso é um coral. Então, o que a gente aham, fazia na banda do Tom não pode ser chamado de coral, entendeu? Porque não era um coral. Geralmente coral, aí você pode também ter vozes masculinas e não sei o quê. E no nosso caso eram 5 mulheres cantando. A aham, gente dividia a voz em 2 ou no máximo 3, entendeu? Então uhum. não era coral. Não tinha impostação porque era vocal. Agora existem muitas pessoas que cantam com vocal, né? O próprio Roberto Sim, Carlos até hoje ele tem a banda dele, tem vocal ali, tem os cantores que cantam e tudo. É mais ou menos a mesma coisa, né? E a gente aham, cantava muita melodia, porque o Tom Jobim, ele sabia que ele não era um cantor, né? Apesar da voz maravilhosa, ele sim. ser afinadíssimo e ter uma voz super charmosa, ele não era um cantor. E ele sabia disso, então ele gostava de ter esse apoio da gente, que a gente o apoiava, e fora que ele adorava essa coisa das vozes. Ele trabalhava muito isso, entendeu? De fazer, de escrever essas vozes pra gente, da gente ensaiar isso, da gente ter essa, sabe, de ter umas 3 vozes no mínimo para cada música. Isso é uma coisa muito rica, né? Mas ele gostava disso, ele gostava, né? Eu lembro do filme A Casa do Tom, que é lindo aquele filme, né? Da, da Ana, aquele filme que são as últimas imagens assim do Tom nos Estados Unidos e tal. E aí tem uma parte que fala justamente de quando ele formou essa banda aí, e que ele falava assim que ele queria as pessoas próximas a eles, familiares dele, e ele brincou, o meu nepotismo. É, tinha essa história do nepotismo, a gente ria muito com isso, que tinha. Tinha essa história do nepotismo, ele achava muito engraçado quando falaram com ele que ele era nepotista, que tinha todo mundo, ele botava a família inteira para trabalhar junto com ele. Mas na verdade era um prazer enorme para todo mundo e para ele também, porque ele estava lá com o filho dele, com a filha dele, com a mulher.
entendeu? Já era um motivo para estar junto. E a gente viajava muito, então a gente passava por muitas situações maravilhosas pelo fato de estarmos ali trabalhando, né? Imagino, quer dizer, isso para ele com a família também era bacana, quer dizer, só fazia bem, na verdade, entendeu? Só fazia Que bem. beleza. E aí o primeiro disco seu é solo mesmo, em 93, né? Foi, exatamente. Aí nesse Um, disco eu gravei coisas assim, aí eu já estava cantando com o Tom, né? Já tinha um certo tempo. Aí me deu aquela vontade. Não, foi em 92. Não foi em 93, não, foi em 92. Aí eu quis gravar as músicas assim, que não gravei bossa nova quase nesse disco, entendeu? Eu quis sair um pouco daqui, porque eu já estava cantando bossa nova com ele, né? Então eu cantei Gilberto Gil, Caetano, Rita Lee, músicas que ela fez na época dos Mutantes, Arrigo Barnabé, Zé Miguel Wisnik. Foi uma galera assim bem diferente. Cantei, obviamente, umas 2 músicas do Tom, porque não tinha como. Inclusive, eu fui a primeira pessoa que gravou o Piano na Mangueira, porque ele tinha acabado de fazer o Piano na Mangueira, a gente estava cantando no show, e ele não tinha gravado ainda, porque a gente gravou, se não me engano, no Antônio Brasileiro, né? sim, E sim. aí, e o Chico não tinha gravado também, porque depois o Chico gravou, que é a letra do Chico, né? E eu, então, quando eu falei, eu quero gravar, eu estava gravando, eu falei, eu vou gravar essa música. E ele até tocou o piano, ele tocou o Piano na Mangueira comigo, nesse disco meu, do primeiro. Ah, que dádiva. Aquele É, piano minimalista, Only One Finger, né? Com o dedinho. Ai, muito, muito chique. muito lindo. Nossa, a tua carreira é grande, tem muita coisa. E, e hoje eu fiquei ouvindo Telectê, fiquei ouvindo, aí depois pulei para outras coisas. Mas você tem um lastro bem bossa novista mesmo, uma voz cool, né? Uma voz de alcance de agudos muito belos, né? Muito bonito. E aí depois você entra também com a banda, né? Ele deve estar sentindo agora uma sensação meio de orfandade com a perda do Paulinho, né? Ah, total, nossa. É, a gente fez esse disco, o quarteto Jobim Morelenbaum, né? Foi, Uhum. acho que foi depois desse que você está falando, do primeiro, acho que foi o segundo. Com É, ele. E foi exatamente, a gente começou, esse disco eu não me lembro, mas se não me engano, a gente fez 95, esse disco esse disco seu. depois É que o de Tom faleceu, O Tom faleceu, a gente 90. começou a fazer muitos shows e, inclusive, eu estou vendo aqui uma pessoa aqui que, coincidentemente, ela foi produtora do Quarteto Jobim Morelenbaum, que é a Virgínia Casé, que apareceu aí, já, não sei se já foi embora, mas eu vi. E a Virgínia foi produtora do Quarteto Jobim Morelenbaum, a gente viajou muito, fizemos inclusive um show, para mim, histórico, que nós inauguramos o Teatro Alfa, lá em São Paulo, e convidamos o João Gilberto para fazer. Eram 4 shows, se não me engano, ou 5. João Gilberto foi um convidado, Gilberto Gil, outro convidado, Ryuichi Sakamoto, outro convidado, e Gal Costa, outro convidado. Foram, acho que 4. 4. Ah, Assim, foi fantástico. E cada dia, foram 4 dias, e cada dia era um desses convidados que participavam, entendeu? O Ryuichi veio lá dos Estados Unidos para fazer, João Gilberto veio da Lua, né? não, E aí foi muito divertido. E era Paulo Jobim, o Daniel Jobim, Jacques e eu, e o baterista, Marcelo Costa, se não me engano, nessa época que tocava com a gente. nossa, E foi muito legal esses 4 shows. Nossa, foram maravilhosos. Porque a gente começava, né, abrir o show, fazia umas músicas, depois convidava os convidados, né? E com a Gal também foi lindo fazer o show com ela, cantar com ela, foi maravilhoso. Nossa, uma deusa, né? Uma meu deusa, Deus, né? uma deusa, que voz, que tudo, né? Que pessoa adorável, tão leve, tão doce, né? A Gal sempre passou isso muito para mim. Eu ficava assim fascinada, porque tinha uma leveza, uma coisa até uma coisa linda. Depois a gente, na verdade, a gente tinha se encontrado com a Gal até antes, porque ela fez algumas coisas com a gente, com a banda, né? Com o Tom. A gente fez o Carnegie Hall, um show também com ela.
E fizemos em algum outro lugar, eu acho que em Los Angeles, esse show foi filmado, se não me engano, esse de Los Angeles, que existe aí, é DVD e fica na YouTube e tudo. Ela estava lindíssima assim, nessa época, ela estava muito gata. E era fantástica, mas a gente sempre foi muito fã, né, da Gal. Então, foi Uma bem deusa bacana. mesmo. Uma deusa. Voltando a esse show que a gente fez com o quarteto abrindo o Teatro Alfa, inaugurando, e teve o Sakamoto, que foi lindo também, o Gilberto Gil, foi, nossa, todos foram. Foi uma experiência linda. E o João Gilberto para coroar o João Gilberto. Só que o João Gilberto não quis tocar, obviamente, com a gente, porque ele nunca gostou de tocar com ninguém. O negócio dele é tocar sozinho, né? Ele nunca quis, entendeu? Então, foi muito divertido, porque a gente imaginou que fosse ter alguma relação, ficamos sonhando que a gente ia fazer alguma coisa com ele, mas nada, não fizemos nada. Ele só tocou sozinho lá, entendeu? Depois da nossa parte, já era pra gente sair. E no máximo, acho que ele chegou a fazer uma música só com o Paulinho e o Daniel, mas isso aqui foi assim, o máximo, entendeu? Mas nada podia acontecer. Depois todo mundo achou que aí ele ficava sozinho no palco, entendeu? Muito Nossa, legal. mas olha que nato da música, né? Nossa, foi demais. Muito bom. Eu não sabia desse encontro seu com a Gal. Maravilhoso, né? A gente teve esse primeiro encontro com o Tom, né? Quer dizer, eu a conheci naquela época, né? Dos anos 80 ainda, 90. Conheci assim, de junto, né? Porque eu nasci conhecendo Gal Costa, né? Música, para mim, é aquela história. A música minha da Gal Costa é o Baby, que eu ouvia desde que eu era muito pequena. Né? Desde que eles fizeram essa música, que eu amei, assim, que era a minha música predileta, assim, amava essa música. Mas aí foi bacana encontrá-la naquela época com o Tom, e depois a gente encontrar novamente, estou falando no palco, né? A gente encontrar novamente com ela nessa época aí do quarteto também, foi bem bacana. Aí você ressaltou uma característica da pessoa dela, que foi a mesma coisa que eu estava ouvindo o Caetano falar, e o Gil, da doçura dela, da leveza dela. Eu sempre achei isso, uma delicadeza, né? Eu sempre achei isso demais nela. E não só cantando, não só pelo repertório também que ela escolhia, mas pelo jeito dela também nesses momentos de encontros, assim, quando você conversa com a pessoa e vê, né? Era muito, muito, muito simpática, muito divertida, era muito interessada nas coisas que a gente estava fazendo. Realmente uma graça, eu vou te falar. Estamos ainda muito tristes, né? Vamos ver se a gente vai conseguir esquecer essa tristeza, porque essas coisas que não dá pra gente aceitar, né? Minha irmã que me deu notícia, é mentira, eu falei com ela. Isso aí deve ser igual fizeram com o Erasmo, boato. Depois a gente viu que não, que era verdade mesmo. Aí não tinha jeito, assim. E você traz, né, esse repertório do Tom adiante, mesmo revisitado por você, né? Tem um disco o que você tem de 93, você participa do Sogbook do Dorival Caymmi, e eu estava ouvindo o Teleco-Teco, que coisa linda, as retomadas de clássicos também que você fez. Né? Porque aí depois fazendo assim, olha aí, uma entrevista maravilhosa, temos um fã aqui, hein, ó, te amo, Camila Alves, maravilha, que bom, Camila. Mas olha só, na verdade, depois do quarteto, aí eu gravei um disco com o Sakamoto, se não me engano, que foi um disco também muito importante na minha vida, e que chama Casa. Que é só músicas do Tom. Completamente incrível, com os arranjos originais do Tom, só que com o touch, né, o tempero do Ryuichi Sakamoto, que é um pianista, assim, alucinante, né? E aí gravamos esse disco a gente viajou o mundo também, Japão, milhões de vezes, e gravamos mais um outro disco, chamava Day in New York, tudo com obras do Tom.
Depois disso é que eu comecei a fazer uma coisa mais eletrônica, que aí me deu uma vontade de mudar um pouco essa bossa, sabe? Fazer uma coisa mais, sei lá, mais moderna, mais diferente, né? Porque é bom, eu adoro fazer as duas coisas, tanto o tradicional clássico como o mais moderno, entende? Porque eu acho que a bossa nova, ela se presta a isso. É um tipo de música que fica legal, sabe? Dá para você fazer um negócio, uma levada diferente, mais moderna com a bossa nova. Dá muito, impressionante, assim. Então eu chamei o Celso Fonseca, que é um bossa novista que eu adoro, para fazer arranjos nesse disco Birimbau, né? E umas pessoas assim que tinham a ver, o Léo Gandelman, Antônio Pinto. Então foi bem bacana. Bal por causa do seu sobrenome, né? Juntou com o Bal de Moreira. O Birimbau foi uma piadinha que eu fiz, uma piadinha com esse Bal do Morelenbaum, né? Isso. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Eu achei que Deu uma divertido. maior ainda do disco. Muito bom. Desculpa, eu te cortei, continua. Não. Eu tava só comentando isso, seguindo a trajetória aí dos discos, né? Falando, não podia deixar de falar do Casa, né? Que foi um disco fantástico mesmo, assim, muito importante. Eu acho, sabe? Inclusive, ganhou vários prêmios aí com esse disco. E esse disco internacionalizou também muito a nossa carreira, a minha e do Jacques, internacionalmente, né? Porque a gente saiu com o Sakamoto, que também era um popstar, né? Principalmente no Japão, assim, o Sakamoto no Japão, popstar total. E foi bem bacana também viver isso, entrar nesse show business, né? Internacional, que é bem bacana para a gente conhecer, né? E você, casada com um grande músico, né? Ele te influencia muito, o Jacques? Assim, ele me influencia, né, naturalmente, porque a gente está junto tanto tempo e tudo. É um músico maravilhoso, excepcional. Eu, assim, é claro que às vezes eu também não quero, né? Eu quero sair um pouco dessa influência, né? Porque eu preciso também ter a minha própria cara. Então, essas coisas, por exemplo, mais assim, eletrônicas que eu faço, já não é tanto a pegada deles, tá entendendo? Mas aí eu acho legal também isso, porque eu gosto disso, né? Então eu gosto de coisas mais assim, de um beat mais acelerado, entendeu? Eu tenho um pouco meu coração bate mais assim, entendeu? Acelerado. Então eu preciso às vezes fazer essas coisas para, né? Porque é um prazer também, né? Quando eu faço isso, entendeu? E o Bossa Renova? Esse eu não ouvi. É da Bossa Biscoito Renova Fino. é o que está rolando agora. A Bossa Renova são dois alemães que chama Bossa Renova Trio, né? É um projeto que a gente fez. O primeiro disco se chamou Bossa Renova, foi daí que veio esse nome. Bossa Renova é um disco que eu fiz com a Big Band de Stuttgart, que chama SWR Big Band. Eu fui convidada por eles para fazer um projeto, um disco só todo cantado e tudo. E comigo, cantado por mim, né? Que eu quero dizer, tudo cantado. E a Big Band é incrível. E essa história é interessante, porque o Ralph Schmidt, que é do Bossa Renova Trio agora, com quem eu tenho trabalhado no exterior bastante, ele que me convidou para fazer esse projeto, e eu achei estranhíssimo quando ele falou que era uma big band, porque eu não poderia imaginar big band e bossa nova, né? Para mim eram coisas realmente muito diferentes. E aí eu fiquei meio assim, achando que, sabe, mesmo quando falou big band, eu logo pensei no Frank Sinatra, sabe, aquela coisa New York e tudo, que eu adoro, mas não tem nada a ver com a bossa nova. E aí eu falei, olha, eu acho interessante esse projeto, mas eu queria que você pudesse me mostrar alguma coisa que você fez, né? Porque se fosse, né? Não falei com ele, mas se fosse naquele estilo, não ia rolar, né? E aí os arranjos dele eram lindos, assim, os arranjos que ele fazia na vida, que ele já tinha experiência. E aí eu falei, poxa, vale a pena. Uma coisa mais Maria Schneider, sabe? Essa turma mais assim, mais chique, né? E aí a gente fez esse primeiro disco, chama Bossa Renova, com a Big Band. E depois desse disco é que nós criamos o trio, que chama Bossa Renova Trio. E aí nós já gravamos 2 discos. Esse último chama Atlântico.
É o último disco que a gente gravou, que saiu agora na pandemia, em 2020. A gente começou a fazer uma turnê para lançar o disco, e aí veio a pandemia. Aí a gente, enfim, só voltou no final de 2021. Esse ano eu já viajei com ele 2 vezes, com eles. Acabei de voltar de uma turnê que a gente fez na Alemanha, principalmente na Alemanha. A gente viaja muito para a Itália, viaja bastante para a Itália também, porque a Itália adora a música brasileira. Adora. Ah, isso é novo para mim. Assim, Nossa! porque eu vejo o pessoal vai muito para o Japão, como o Menescal fala, né? Japão vai para principalmente para o Japão, às vezes alguns países da Europa, mas nunca me foi mencionado Itália. Olha, eu para o Japão eu fui, mas não foi muitas vezes, eu fui umas 6 vezes para o Japão. Agora eu vou para a Europa todo ano, assim, muitas vezes por ano. E vou muito para a Itália, os países que mais chamam essa música brasileira, que eu canto, me chamam a Alemanha, é a Itália, Portugal. Uhum. São esses 3 lugares onde eu mais canto, entendeu? França, mais raro. Espanha, muito raro. É Entendeu? mesmo, Espanha. Mas a Alemanha adora, ama a música brasileira. Pelo menos, bom, pelo menos me amam, porque eles sempre me chamam. E a Itália também. Estou sempre fazendo show lá, assim, bastante mesmo. Portugal também, que adoro Portugal. É uma delícia. Olha, a outra falando, Itália ama a tua música. Não, não parlo italiano. Uma Ah, lástima. a Itália ama a música. Que barato, gente. Nossa. E tem uma coisa que a Júlia me falou, é que ela não sabia, assim, o motivo, né? A princípio, por que que eles gostavam tanto das músicas e parecia que estavam entendendo as músicas de caráter mais feminino mesmo, como a própria Feminina, outras. Aí depois mostraram para ela que eles tinham tradução de tudo no Japão. Ah, como assim? Tinha uma coisa que aparecia a tradução em cima, devia ser, né? Eles tinham os folhetinhos que distribuíam para eles, entendeu? Para o japonês. Que maravilha, é verdade. Não, o Japão é maravilhoso. O Japão eles estão tudo feito com muito cuidado, com muito amor. Tem folhetinhos, sabe? É um negócio inacreditável. O Japão é realmente fantástico. E a primeira vez que eu fui no Japão foi com o Tom. Foi muito impressionante, porque ainda foi, sei lá, início dos anos 90, uma coisa assim, e eles cantavam todas as músicas do Tom, sabiam todas as músicas em português, estavam aqueles japoneses todos cantando aquilo. E o Japão do final dos anos 80, início dos anos 90, é muito diferente do Japão de agora. Mas muito. Antigamente as mulheres, assim, nem chegavam perto, não encostavam, não, sabe, ninguém beijava 2 beijinhos, essa coisa era nem pensar, entendeu? Hoje não, já tem Já chegou mais uma aproximação, um calor maior, né? Ela já é... Menos machista. Exato. Acho que por causa do Ocidente também, né? Dessa abertura toda e essa relação com o Ocidente, eu acho que também muda, né? Um pouco a tradição deles. Mas eles são muito tradicionalistas, ainda tem muita coisa assim, machista lá, bastante, né? Muito, muito mesmo. Mas eles são maravilhosos. Adoro os japoneses, adoro o Japão. Adoro. E os italianos, quando ouvem você cantar e tal, eles têm acesso à tradução da letra também? Não, assim? não. Lá na Itália não tem folhetinho, não. Essa organização, eu acho que só no Japão que existe. Folhetinho com letras, só no Japão, não existe. Por isso que eu achei que eram legendas no teatro, porque isso ainda pode acontecer, poderia acontecer, né? Principalmente na Alemanha. Mas aí mas não rola isso, não rola. Não rola Nossa, mesmo. alemão é uma língua tão difícil, tão diferente. Eu acho lindo isso também, porque eu penso nisso quando eu estou cantando lá e penso assim, poxa, eles estão adorando sem entender a letra. Imagina se eles estivessem entendendo, né? Porque essas músicas, elas têm uma relação música e letra muito forte, né? Essas músicas do Bossa Nova. E letra, né? Por exemplo, se a gente pega o Chico Buarque, o Chico tem a força da letra, do verso, da palavra, né? Dos jogos de palavras, uma série de coisas, e você pega a construção, vai cantar lá na Alemanha, o cara...
Não vou, né? não vai. Aí é aquela coisa, é o poder da música, né? O poder da música pela música, independente do que você está falando, né? Tanto que assim, A você força da vê, música. a gente mesmo, quando era novinha e não falava inglês e tudo, a gente que ouvia Beatles, não estava entendendo o que eu estava cantando, mas eu estava adorando aquilo, e aquilo ali me emocionava, como, entendeu? É uma viagem minha. Então a música tem uma força muito grande, né? Porque a gente, quando pega essa bossa nova, que ela já vem pronta, com música e letra, e aquilo já faz um sentido imenso, né? Porque você se emociona com